Boa noite. Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você uma figura que nos ajude a compreender melhor o Brasil, o momento em que a gente está vivendo, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a professora Leda Paulani, que vai estar conosco na próxima hora, aí, conversando aí sobre a situação atual. A Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes, porém, eu queria te convidar a participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas compartilhando, divulgando nas suas redes, compartilhando com seus amigos o link dessa entrevista, essa entrevista, e, mais do que isso, dizendo para que seus amigos compartilhem, quer dizer, é para levar cada vez mais longe esse debate, essas informações que a gente procura trazer aqui para fazer aquele tal de furar a bolha, como dizem, não é isso? Lembre também que todo esse nosso material vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E ancorado tudo no nosso site, tutameia.jor.br. Então, Eleonora, vamos conversar um pouquinho mais para apresentar a professora Leda. Professora Leda, muito obrigada. A professora Leda já esteve aqui conosco, com algumas entrevistas legais. A professora Leda é professora da USP, da Universidade Federal do ABC também, pesquisadora. E foi secretária do Planejamento do governo Fernando Haddad, na Prefeitura de São Paulo. E é uma referência no ensino de economia no Brasil. E a gente quer conversar aqui com você, Leda, sobre Fernando Haddad, a experiência que você teve ao trabalhar junto com ele, sobre a situação do Brasil, sobre esse segundo turno tão complicado que a gente tem para quem defende a democracia. E eu queria te perguntar quem é o Fernando Haddad que você conhece. Bom, o Fernando Haddad, que eu conheço, é um amigo querido, muito querido, que eu conheci há exatos 30 anos, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia. Eu fazia o doutorado em Teoria Econômica e ele fazia o mestrado. Eu o via por ali, enfim, ele entrou uma ou duas turmas depois da minha, creio que 2 turmas, mas, enfim, nunca tinha falado com ele. E aí, em 1988, ele encontrou comigo na lanchonete da faculdade e me perguntou se eu era a Leda Paulani. Eu disse que sim. Ele disse, eu li um texto seu que eu gostei muito, genial, muito bom, não sei o quê, que era um texto que, afinal, acabou sendo o embrião do que viria a ser minha tese de doutoramento, era um texto sobre o conceito de dinheiro. E aí a gente, enfim, começou a conversar, tal, e eu fiquei espantada com ele desde o início, porque ele era uma pessoa que tinha conseguido entrar no mestrado em economia da FEA, tendo vindo da área jurídica, né? Que é uma coisa raríssima, para não dizer impossível. Existe muitos casos de pessoas que vêm das áreas mais exatas, porque as disciplinas de cálculo e estatística são muito pesadas no exame de ingresso. Então, gente da Poli, é normal ter, da física, né? O próprio Samuel Pessoa, que é um economista conhecido, ele é originalmente da física. Mas do direito é uma coisa que eu nunca tinha visto. E ele, enfim, meteu a cara, estudou sozinho, não fez cursinho nem nada, e entrou lá, era um curso bem concorrido. E assim eu fui conhecendo ele, fui vendo que ele tem uma característica, o Fernando, como intelectual, que é uma característica muito importante de um intelectual ter, mas que normalmente não está presente assim tão comumente naqueles que acabam sendo intelectuais, que é o que ele tem perguntas precisas, né? Ele vai atrás de respostas para as questões que ele tem na cabeça. Então, por exemplo, ele tinha uma inquietação que era saber o que aconteceu com a União Soviética, o que foi aquilo, por que faliu, etc, etc. Né? Então, ele vai fazer um mestrado sobre isso, que é um livro de referência dessa discussão, né? Mas não é à toa essa pergunta dele, né? É porque, no fundo, ele tem sempre uma questão com o socialismo, com o mundo mais
progressista do que aquilo que o capitalismo pode oferecer. E aí, enfim, então, a tese de doutorado dele é a mesma coisa, e aí a destacar o fato de que ele, então, fez a graduação em Direito, fez o mestrado em Economia e fez o doutorado, final, na Filosofia. E, finalmente, ele se tornou professor de Ciência Política. Então, ele fez todo um périplo aí pelas ciências sociais. Então, o meu primeiro contato com ele foi como, digamos, acadêmico, né? Depois a gente ele entrou na ciência política, eu continuei professora lá, então a gente trabalhou juntos também como colegas, né? Com ambos como professores, ele na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Ciência Política, e eu na FEA, no Departamento de Economia, e também fizemos outros projetos juntos, como uma revista chamada Praga, que a gente participou junto com o André Singer e outros professores da elaboração dessa revista, que era inspirada um pouco numa velha revista de esquerda chamada Teoria e Prática, que teve no Brasil, na revista anterior a ela, que era Clima, né, que é onde estava Antônio Cândido, etc., e também muito inspirada na New Left Review. É difícil essas revistas se sustentar, de qualquer maneira, ela durou aí uns 4 anos, mais ou menos, teve 9 números. Quer dizer, o primeiro contato que você teve foi no ambiente acadêmico, e como é que você definiria nesse... Então, olha, como acadêmico, né? Como acadêmico, assim, ele é uma pessoa extremamente inteligente, assim, de fato, extremamente inteligente. Ele tem uma capacidade teórica que espanta muita gente, porque ele é capaz de entrar, assim, no mundo de teorias no qual ele nunca entrou e rapidinho ele sai de lá com tudo na cabeça, tudo organizado, né? Eu acho que é isso, porque ele tem essa coisa assim, ele não lê um catatal de teoria à toa, né? Ele, para saber o que o fulano está falando, ele lê buscando resposta para algumas questões que ele tem. Então, isso dá uma precisão, um foco para ele, e ele é extremamente criativo do ponto de vista intelectual, né? Uma parte da tese dele de doutorado, que eu acho brilhante, assim, brilhante, é a reconstrução da teoria de classes que ele faz, a partir de uma visão inicial marxista, mas essa teoria de classes tem que ser atualizada, né? E ele entra com vários elementos novos e faz uma teoria que eu não sei por que não teve mais projeção do que teve, ela ficou meio escondida, talvez porque ele rápido acabou indo mais para a área pública mesmo e deixou de ser muito acadêmico, né? Mas, enfim, então acho que essa é uma característica dele, e muito, muito, assim, inquieto intelectualmente, muito criativo, com as perguntas sempre muito presentes na cabeça e muito inteligente, isso que eu poderia dizer. Você acompanhou também esse início, ou mesmo que a distância, esse início dele na vida pública, na carreira pública? Sim, então olha só, o Fernando, ele sempre teve uma atuação dentro do PT, até de um jeito que eu não tive, né? Eu atuei dentro do PT, mas quando eu era membro de uma organização de esquerda, que estava dentro do PT e tal. Eu atuei no PT por conta disso, né? Naquela coisa aquele processo inicial do PT, de criação do PT, dos núcleos, de legalizar o PT, porque senão não conseguia participar da eleição de 82 e tal. O Fernando, ele já tinha alguns contatos, assim, por exemplo, com o Tarso Genro, né, com o Ricardo Azevedo, então ele participava muito daquela revista Teoria e Debate, né? Cada um de nós tinha lá os seus contatos de PT por vias distintas. Quando o presidente Lula ganhou a eleição em 2000... Antes disso, eu sou muito amigo do professor João Sayad, que é meu colega na FEA, e que ele foi aqui secretário de Fazenda do governador Montoro, né? Foi o primeiro governador eleito e tal, ainda antes do final da ditadura, e depois ele foi o ministro do Planejamento do governo Sarney, né? Também esteve lá na elaboração do Plano Cruzado e tudo mais. E a gente também ficou muito amigo e tal, também porque ele leu a minha tese sobre dinheiro, e aí quis me conhecer, não sei o quê, porque ele não ficava muito na faculdade, né, ele tinha outras atividades, e eu, então, almoçava com ele praticamente toda semana e comecei a falar do Fernando para ele, né?
E ele falou assim, traz esse Fernando um dia para almoçar com a gente, quero conhecer. E um dia o Fernando foi, e os dois então ficaram muito amigos também, né? De modo que quando a prefeita Marta Suplicy ganhou aqui a eleição no ano de 2000, né? Ela acabou convidando o Sayad para ser o seu secretário de Finanças, e foi uma badalação toda. Eu lembro que saiu na Folha de São Paulo assim, uma matéria daquelas duplas, assim, 2 páginas, falando quem era o João Sayad e tal, porque realmente era uma figura assim que você fala, poxa, o sujeito não precisava, né, fazer isso, porque já tinha sido ministro, secretário, era professor titular, já tinha sido banqueiro, não sei o quê, né? Aí vai ser secretário de Finanças. Mas aí ele próprio me disse, o João, que ele é um apaixonado pela cidade, ele sempre quis, né, fazer alguma coisa pela cidade. Então, quando a Marta convidou, ele aceitou. Mas imediatamente ele ligou para mim e para o Fernando. Então, nós fomos os 3 trabalhar na Secretaria das Finanças, no fundo para desempenhar uma tarefa inglória, que era de reconstruir as finanças da cidade, destruídas depois de 8 anos de Maluf e Pita. Completamente destruídas, a gente saiu de lá e continuava a sair esqueleto de dentro das gavetas, dos armários, entendeu? Quando você achava que já tinha descoberto tudo, não, putz, ainda tem mais isso, mais aquilo, mais o outro, né? Então, o Fernando ficou os cargos oficiais não tinham esses nomes, mas praticamente o Fernando era uma espécie de subsecretário, né? E eu era uma assessora-chefe do gabinete do João. Mas, enfim, todo mundo sabia que a hierarquia era essa, éramos nós 3 e tinha divisão de trabalhos. Então, tinha assuntos, por exemplo, que eu tratava e eu decidia, e o João nem ia. Ele falava, tá bom, você resolve. Às vezes eu até perguntava coisa para ele, ele falava, resolve. Ou seja, ele delegava poder mesmo. Ele tinha muita confiança em mim e no Fernando, né? E ele deu tarefas muito difíceis para o Fernando, muito difíceis. O Fernando deu nó em pingo d'água, ele fez coisas assim inacreditáveis. Por exemplo, quando nós chegamos, olha a situação que nós encontramos. Primeiro dia de trabalho, a gente tentou, na transição, descobrir um pouco como é que estavam as coisas, mas foi impermeável. A administração malufista impediu praticamente, a gente entrou meio que sem saber exatamente o que a gente ia encontrar. Então, olha só, para você ter uma ideia, naquele dia que a gente entrou, ali, dia 2 de janeiro, né, vencia uma parcela da dívida da cidade com a União, né? Naquele contrato de refinanciamento que o Pita tinha assinado com o governo Fernando Henrique, era o governo Fernando Henrique, então. Vencia naquele dia. E me liga a tesoureira, que era uma japonesinha de carreira lá, muito boa funcionária, por sinal, falou, doutora, nós temos que pagar a parcela da dívida hoje. Eu falei, então paga. Falar para mim por quê? Mas só que tem um problema. A parcela é 37 milhões, a gente só tem 1 milhão em caixa. Aí eu vou lá na sala do João, falei, ainda bem que você está sentado, né, João? Por quê? O que foi? Aí eu falei para ele só fez assim. Depois, assim, e aí, bom, enfim, a gente tentou, porque aí a gente pagava uma multa, ainda era um inferno. Ele ligou, aí o secretário do Tesouro, que era esse Eduardo Laguardia, tinha sido orientando dele na fé. Ele falou, vou ligar para ele. Na realidade, ele estava substituindo o verdadeiro, que eu não lembro quem era, o titular. E pediu para ele, falou assim, olha, eu acabei de sentar na cadeira, me deixa eu respirar, né? Não quis saber, ou seja, pagamos multa, pagamos tudo e tal. Bom, e isso foi o primeiro episódio do que a gente viu o que ia vir pela frente. O que aconteceu foi que aquela lei da responsabilidade fiscal, hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer, mas acontece mais disfarçadamente. Mas ela tinha sido assinada em maio de 2000, né? Então ficou aquela dúvida se valia para o prefeito que já estava, se não valia, não sei o quê. Acabou que o que nós encontramos foi uma temeridade em termos de administração pública e nunca aconteceu nada com o Pita e nem com o Maluf nem nada. Bom, o que a gente encontrou? 1 bilhão, veja bem, o orçamento da Prefeitura de São Paulo naquele ano era não chegava a 11 bilhões. No ano de 2001, tinha 1 bilhão de reais de dívida corrente do ano anterior, de 2000, que ele deixou 1 milhão em caixa. Era 1 bilhão para 1 milhão. Então, é isso.
É isso. E sendo que a gente... Esses são os responsáveis fiscais, né? Então, essa gente é a responsabilidade fiscal. Aí o Fernando que não é, né? O Fernando que é. Pois é, então, tem alguma coisa errada aí, né? Mas, enfim. Então, por exemplo, o que a gente podia fazer com essas dívidas todas? Tinha que renegociar, não tinha jeito. Olha, eu sei que o Fernando, ele criou tantas formas ali de negociar, porque e negociar assim, você tinha que negociar com chacareiro que vendia alface e ovo para as merendas e empreiteira que coletava lixo sabe? Então, empresa de ônibus. Então, era uma coisa maluca. O Fernando resolveu tudo isso. E ele é um excelente negociador. Acho que eu falo brinca porque ele é libanês, né? Ele é um excelente negociador. Mas não é só isso. A forma como ele montou os esquemas todos para pagar primeiro para os pequenos, para os grandes dar um desconto, ver se eles davam desconto e daí depois pagar tudo junto, mas depois... Enfim, ele fez lá um bem bolado lá que ele conseguiu resolver o negócio, para ele tirar o chapéu. Eu fiquei abismada, que não tem outra palavra, entendeu? Então, essa foi uma das coisas que ele fez, por exemplo, dentre várias outras que o João largava na mão dele, né? A outra coisa super bacana que ele fez, que não tinha nada a ver com a gente, mas que a ideia foi dele, a ideia dos CELS, né? Os Centros de Educação Unificados. Isso aconteceu porque a gente foi, o atual deputado Paulo Teixeira, do PT, foi reeleito agora, ele era o secretário de Habitação, né? Ele sempre teve envolvimento com essa questão de moradia e mutirão e tudo isso. E aí ele falou, ele já conhecia o Fernando e tudo, ele falou para o Fernando se o Fernando não queria... se o João e o Fernando não queriam fazer um sobrevoo na cidade de helicóptero, porque ele queria mostrar umas coisas da Coab e tal, porque tinha esse enrosco da Coab, esse modelo já estava meio falindo, né? Esse modelo de empresa construtora municipal, já estava... Mas, enfim, e eu acabei indo também, né? Então, nós fomos os três, mais o Paulo Teixeira e o presidente da Coab. E a gente fez um sobrevoo a cidade toda, e é uma coisa impressionante, você vê a fratura social do país fazendo um sobrevoo de helicóptero por São Paulo, porque muda a cor dos telhados. Você vem vindo assim, tirando os prédios, né? Tem uns pedaços que tem muito prédio, mas os pedaços que tem casa é tudo marronzinho, telhinha, tudo aqui, Zona Oeste, começo da Zona Sul, Moema, blá, blá, blá. Quando vai indo lá para os fundão da Zona Leste, para os fundão da Zona Sul, vai virando tudo eternite e preto, tudo cinza e preto. Então, e é uma desolação, assim, a imagem, devo tirar uma foto assim de cima, a imagem é muito desoladora. E o Fernando ficou assim, né, com aquela alma socialista que ele tem, ficou meio de boca aberta e ele dizia assim para mim: Ledinha, nós precisamos enfiar o Estado aí. Nós precisamos enfiar o Estado aí. O que a gente faz? Nós precisamos enfiar o Estado aí. Ele saiu com esse negócio. Não falei para você que ele bota uma pergunta na cabeça e vai em frente. Bom, e aí ele ficou pensando, não sei o quê. Bom, o que acontece? Aonde tinha recurso que a gente tinha no orçamento? Porque se você pegasse o orçamento, a gente pensou, fazer uns equipamentos esportivos, fazer uns equipamentos culturais e tal. Mas você vai olhar lá, o orçamento da Secretaria de Esportes é uma tragédia, da cultura igualmente, porque, lógico, né, tem as mais importantes na frente, educação, saúde, habitação e tal, e as outras ficam para o final. Muito bem. Aí ele falou, bom, aonde tem dinheiro? Na educação. E no caso do município de São Paulo, tinha mais dinheiro do que em outros municípios, porque a ex-prefeita Erundina tinha passado uma lei que aumentava de 25%, que era o exigido pela Constituição, da receita corrente líquida, para 30%. Necessariamente gasto em educação. Necessariamente gasto em educação. Só que na lei da Erundina, isso estava vinculado só aqueles elementos que a LDB permite o gasto, né? Que basicamente é para salário do professor, desenvolvimento do professor, tem umas poucas coisas que entram ali, né? Então, o que ele pensou? E o que acontecia? Não se conseguia gastar o dinheiro, acabava sobrando, porque era muito restrito, né? E você muitas vezes não conseguia gastar. Então, ele fez um projeto de lei, propôs para o João, conversou comigo, tudo, né? Fez um projeto de lei, que daí ele pensou em fazer, nós vamos fazer um escolão.
A gente chamou de escolão por muito tempo, até aparecer o nome, né? Eu não lembro quem deu o nome agora, para dizer a verdade. Mas a gente chamava de escolão. E porque a ideia era o seguinte, e eu falei, Fernando, mas não vai ficar igual os CIEPs lá do Brizola, né? Que vai dar essa... Não, porque... mas olha a ideia é muito bacana, né? A gente aprimorou junto, na realidade, esse pedaço. Que é o seguinte, o CIEPs, ele criava uma escola de primeira classe dentro do Serviço Público de Educação. Um menininho do morro lá, que tivesse a sorte de ficar nessa escola, ele estava, beleza, ele ficava o dia inteiro, ele tinha aula de música, ele tinha aula de esporte, ele tinha aula de línguas, ele tinha todas as disciplinas, ele tinha tudo, né? Tinha piscina, tinha tudo. E o outro que não conseguia, ficava sem nada, né? Então, era uma coisa que se criava assim, o aluno tipo A e o aluno tipo B dentro da educação pública, né? E aí ele falou, não, nós vamos fazer o seguinte, a escola, enquanto escola, ela vai ser exatamente igual, o mesmo currículo, a mesma carga horária, né, de qualquer outra escola. E o equipamento, né, é de toda a comunidade, de todo o entorno, entendeu? Então, é ir para o do gato, né? Ou seja, com o recurso da educação, ele acabou fazendo escolas que têm biblioteca, ginásio, cinema, teatro, horta, enfim, né? Uma série de coisas, com uma série de programas que outras secretarias podem desenvolver ali. Agora, por exemplo, agora quando ele foi prefeito, ele fez a Universidade Aberta do Brasil para qualificar os professores. E foi nos céus, porque são os céus que têm as infraestruturas, né? E aí eu falei, bom, mas como que vai passar isso na Câmara e tal, né? O pessoal da educação vai reagir, vai dizer que você está tendo dinheiro de professor e tal. Bom, o que ele fez? Ele fez uma proposta de aumentar de 30 para 31, né? Só que desvincular os 6 que ficariam além dos 25, né, para outras despesas, né, outras aplicações. E aí foi onde a coisa entrou, foi onde pôde entrar os uniformes, o vai e volta, que era o transporte das crianças, tudo isso entrou nesses 6%, porque a LDB não permite. Entendeu? O que a LDB permite gastar é uma coisa muito restrita. Bom, e aí como primeiro definir por onde começar e tal. Aí a gente tinha aqueles mapas lá da Aldaís Esposati, que tinha sido secretária de Bem-Estar Social, né? Então ela faz o mapa da violência, o mapa dos indicadores de desenvolvimento, indicadores humanos da cidade toda. E aí nós falamos, não, vamos começar aqui, foi também o mesmo cálculo, né, entre aspas, que nos fez começar também por esse local, que é o extremo da Zona Leste, o programa Renda Mínima, né, que era o professor Márcio Postman era o secretário, né, de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. Mas, enfim, então, aí a gente, o Fernando mandou lá no Departamento de Rendas Imobiliárias fazer um mapa enorme, tinha uma parede gigantesca na sala do João, que era lá no edifício Andraus, a gente colou aquele mapa da cidade muito grande, e ele mandou fazer uma pegada com a escala, olha a ideia dele, essa ideia dele eu achei ótima, uma pegada de 5 quilômetros, como se fosse, assim, uma circunferência que tem um centro, e 5 quilômetros em volta. Por que 5 quilômetros? Porque 5 quilômetros não é inviável você ir a pé, não é inviável você caminhar. Então, mesmo se a pessoa não tem dinheiro, caminhando ela leva aí uns 45, 50 minutos e ela chega, né? Então, ele falou, olha, nós vamos cobrir a periferia, então vai fazer todas essas marcas, e foi fazendo as marcas, né? E aí cada um que decidia, conseguiu o terreno, não sei o quê, punha a marquinha lá, né? Para aí toda a população, então, da periferia, né, ter acesso a esporte, ter acesso à cultura, ter acesso a cinema, ter acesso à biblioteca, porque aquilo era equipamento da comunidade, né? É muita engenharia social, não é não? Eu acho, e foi, nossa, eu acho que
Quer dizer, todo o prestígio que a ex-prefeita Marta tinha, né, porque agora acho que ela não tem mais, nas periferias se deveu a isso, né, ao renda mínima, claro que fez diferença, mas também há essa história dos céus. Quando a ex-prefeita Marta saiu, eu saí na metade do governo, tinha entregue já, se não me engano, 17 céus, e tinha mais uns 3 ou 4 ainda em construção, mas o planejamento era de 40 e tantos céus. 50 hoje. Aí parece, não sei, que o Serra deu uma brecada, mas depois acabou continuando, acho que o Kassab fez mais alguns, enfim. Mas é isso, acho que foi uma excelente ideia, né? Acho que para essa população que enfim, uma aridez, né? Não tem acesso a nada, acho que foi super bacana. Esse foi o tempo que você trabalhou com ele como parceira, sim, colega. Depois você trabalhou com ele como prefeito. Então, primeiro, como é que ele foi parar no governo do Lula, né? Teve uma festa lá, um aniversário do André Singer, a Marta também fazia antes, teve uma grande festa lá em Pinheiros. Quando foi a eleição do Lula? No primeiro ano do Lula, 2003, né? E a gente, todos nós economistas, estávamos assim muito bravos por causa daquela equipe super ortodoxa que foi colocada na Fazenda junto com o Palocci, né? Marcos Lisboa, o próprio Joaquim Levy, esse povo todo. O Meirelles era o presidente do Banco Central. Então, e eu encontrei o ex-ministro Guido Mantega, que eu conhecia, já tinha organizado o livro com ele e tudo, e eu estava muito brava, encontrei com ele e fiquei reclamando, olha que absurdo, vocês fazem isso, blá, blá, blá. Aí ele falou, calma, Lida, calma, sem calma nada, isso aqui, e eu continuei a falar, que quando eu fico brava, né? E aí eu falei assim, e quer saber do que mais? Vocês são tão incompetentes que tem gente muito boa querendo trabalhar no governo de vocês nem para chamar. Ele falou, quem? Eu falei, esse moço aqui, ó, o Fernando estava passando atrás de mim, Fernando Haddad, tá? Ele não conhecia o Fernando. Aqui, ó, Fernando Haddad, né? Eu deixei, larguei os dois conversando e me mandei. E aí ele foi trabalhar justamente com o Guido, né? Enfim, daí eles me convidaram várias vezes para ir trabalhar, mas eu nunca fui, fiquei muito brava com a história, escrevi o Brasil Delivery e não fui mais. E depois, depois teve a mudança lá no Ministério da Educação, o Tarso chamou o Tarso virou ministro da Educação, né? Depois do Cristóvão, chamou ele para ser secretário executivo. O Tarso ficou 1 ano, porque depois ele foi lá, o Lula acho que pediu para ele ir lá resolver algum problema lá no PT, com a confusão lá do mensalão, exato. E aí o Fernando ficou de interino e foi ficando, e na segunda gestão do Lula ele já ficou mesmo inteiramente ministro oficial, né? Não era só interino. E aí depois, quando ele se elege prefeito, eu fui trabalhar com ele, daí como secretária de planejamento, ele me convidou. Difícil, né? Prefeitura difícil porque logo em 2013 já começou, na realidade, toda essa fermentação, aquele movimento de junho, aquela confusão toda com a passagem do ônibus e tudo mais, né? Uma mídia poderosíssima contra a gente o tempo inteirinho, né? Se você, naquele momento, qualquer dia eu cheguei a fazer essa experiência, né? Você, entre as 7 e as 9 da manhã, gira o dial do rádio, todas as rádios, tem programa de jornalismo nessa hora, todas as rádios batendo na prefeitura incondicionalmente, né? Não tinha uma que fosse pelo menos neutra, não, batendo, né? Estadão, Folha, tudo, enfim. Então, muito difícil, muito, muito complicado, mas eu acho também que ele entrou com a visão dele de cidade. Isso tem outra coisa que deixava muitos inclusive dos profissionais da prefeitura, boquiabertos com ele, porque ele tem apesar de não ter formação em urbanismo, ele gosta muito da discussão de cidade, ele conhece muito a discussão urbanista.
E todos os mecanismos, os instrumentos que o Estado pode ter, não ter, para, enfim, minimamente organizar e controlar como é que se diz, aquilo que os urbanistas chamam de criação do espaço construído, né? O espaço, né? O nosso espaço urbano é um espaço construído, né? Então ele, enfim, já tinha essa preocupação e gosta desse tema. E eu acho, né, eu falei isso, aliás, numa entrevista que você fez comigo na Folha, né? Que eu acho assim, que a grande preocupação do Fernando era resgatar o espaço público, né? Porque São Paulo é uma cidade muito madrasta, né? Ela, assim, se o Estado não atuar da forma que deve, ela vira só um mosaico de cidadelas privadas e armadas, né? E pronto, e o espaço público não existe, né? O espaço público, ao invés de ser o espaço que é de todos, ele é o espaço que é de ninguém, porque as pessoas só reconhecem um espaço privado, e não é o espaço privado só das suas casas, são os shoppings, é tudo que tem segurança, é tudo os prédios, né? Então você fala, bom, mas e o espaço público? Então ele fez muita coisa nesse sentido e também, dadas as dimensões da cidade, muita coisa em termos de mobilidade, né? Porque não adianta você ter um espaço bacana, legal, né, público, mas aí o sujeito mora muito longe e aí ele demora 2 horas para chegar, etc. Então, o foco dele na questão da mobilidade também era com essa mesma preocupação. Então, você democratizar o acesso ao espaço público, aos parques, né? Não só colocar, também melhorar as periferias, mas também, digamos assim, o filé mignon da cidade, né? Então, a Paulista, os Jardins, etc., Ibirapuera, as pessoas terem acesso, né? Com mais facilidade. Isso e várias outras iniciativas. Abertura da Paulista, né? Os corredores na mobilidade. Tem aquela outra coisa que eu sempre esqueço o nome. O Fernando ia rir da minha cara se eu me disse aqui falando que eu esqueci o nome. Que você pode pegar o espaço de 2 carros e fazer um lugar assim com... como é que chama isso? Como é que chama? Sim, bom, enfim, fazer não lembro agora. Uma espécie de um lugar para sentar e conversar. Isso, exatamente. Em vez de... você pede uma licença lá para a prefeitura, mostra um projetinho, isso. E você, ao invés de ter 2 carros parados ali, vai ter um banco de madeira, vai ter uma folhagem, vai ter uma coisa... Só que o estabelecimento comercial que fizer isso, ele não pode privatizar, porque qualquer um pode chegar lá e sentar. Mas sempre vale a pena, porque chama atenção, o cara senta lá, daqui a um pouco ele entra, compra alguma coisa, etc. Então, assim, foi criando no centro da cidade, né, um espaço ali próximo do Largo de São Francisco, então acontecia muita coisa ali, tinha cinema ao ar livre, tinha mesa de ping-pong, então, quer dizer... É uma visão muito inovadora e muito civilizatória. Eu acho que essa coisa dos 50 km por hora, que ele apanhou, que nem não sei o quê, coitado, né? Mas que ele está corretíssimo. Caiu uma barbaridade o número de mortes no trânsito, depois tiraram, voltou a subir, quer dizer, né? Por isso que ele ganhou prêmios e prêmios. O programa Braços Abertos, né? É uma coisa assim de tirar o chapéu que se conseguiu. Mundialmente reconhecido. E você não sabe assim como as secretarias se mobilizaram com esse programa, porque envolvia um número muito grande de secretarias, né? Porque era a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Subprefeituras, Secretaria de Obras. Olha, muitas secretarias envolvidas, porque é um programa complexo. Ele tem, digamos, o foco, o número de pessoas não é muito grande, mas a situação é muito delicada, então é uma situação muito complexa. Você tem que aparar muitas arestas ali para começar a encaminhar a solução do problema de uma forma humanitária, né? De uma forma que não seja como o Dória fez lá, né? Enfim, de uma forma brutamontes, qualquer um faz, vai lá, passa o trator em cima do povo, não resolve nada, dela um pouco eles estão lá outra vez, mas, né, aparentemente você resolveu. Agora, para você resolver de uma forma mais sustentada e humana, né,
é complexo, de fato, e por isso que ele ganhou tantos prêmios, né? Então, enfim, ele tem uma criatividade, assim, como homem público, eu diria. Então, eu falei que ele era muito criativo intelectualmente, porque os textos dele são brilhantes, mas como homem público, ele é muito criativo também, né? Ele é muito, assim, ele é muito preocupado com as coisas, então ele vai pensando as coisas e, às vezes, até um pouco demais, né? Porque... como ele conhece tudo muito bem em detalhes, não sei o quê, ele acaba tendo, né, uma certa tendência a querer, ele, né, falar, Fernando, calma, porque é natural, enfim, ele conhece, né, ele conhece os assuntos, ele conhece a hidrografia de São Paulo, 5.000 rios, onde sai daqui, vai para lá, porque ele estudou. Então tem umas coisas, você fala assim, por que o cara foi estudar a hidrografia de São Paulo? Por quê? Por causa da cidade, por causa das enchentes, não sei o quê. Então, e os engenheiros, as pessoas conversar com ele, ficavam tudo de boca aberta com ele, entendeu? Ele é essa figura. O Francisco aqui, Azevedo, tá lembrando lá o nome lá daquele aquele hallzinho, Parklet, né? Eu lembrei Parklet, mas eu fiquei na dúvida, será que é Parklet mesmo? Muito obrigada pela lembrança. Bom, então, agora, quer dizer, o Haddad passou essa ideia também, essa imagem de ser muito tranquilo. De ser, talvez até tranquilo demais. Acho tranquilo demais. Ou muito acadêmico, uma pessoa que não tem um jogo de cintura como... tem o Lula e tal. Como você vê ele nesse papel de estar substituindo o Lula numa chapa, nessa correria de primeiro e segundo turno com um sujeito aí como o Bolsonaro? Como é que você vê a capacidade dele enfrentar essa situação? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Fernando, de fato, até porque ele vem do meio acadêmico, né, ele tem essa tendência mais, digamos assim, tecnicista, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ele cresceu muitíssimo desde que ele se tornou prefeito. Ele se tornou político mesmo. Eu brinco até com ele que escrevo e falo assim, olha, você está parecendo um político, né? Porque eu acho que no fundo ele é um intelectual, né? Mas é um intelectual que não se furta, entendeu? Que acha que pode fazer as coisas e então vai fazer e é assim, é quase que um imperativo moral dele, né? De enfrentar esses abacaxis e ir em frente e tal, né? E então eu acho que ele tinha esse problema, mas eu acho que ele cresceu muito como prefeito e agora, né, com todo esse período que ele acompanhou o ex-presidente Lula nas caravanas e tudo mais, né? E, enfim, eu acho que ele em debates, essas coisas, ele sai sempre muitíssimo bem. Eu nunca vi ele mal num debate, dizer, nossa, ele podia ter falado tal coisa, não falou. Não, ele sempre sai muito bem, mas eu acho que agora, além de o que é importante, né? Ainda mais frente aos cães raivosos da mídia, né? Mas agora eu acho que ele também conseguiu ser um político mais, digamos assim, no sentido mais pleno da palavra, de sabe, falar para as multidões, e fazer discurso, subir num palanque, empolgar o pessoal e tal, né? Trazer as mensagens que precisam ser trazidas. Então, eu acho que ele tinha, digamos, essa tendência pela origem dele, né? Mas eu acho que ele cresceu muito, ele evoluiu muito, eu acho que ele não fica a dever a ninguém, eu digo assim, em termos da sua performance como político tucur, né? Político no sentido literal do termo, né? Agora, essa coisa de ele ser tranquilo, ele é muito... Ele é tranquilo? Não tão tranquilo, assim. Ele é muito preocupado, né? Muitas vezes, conversava com ele na prefeitura, ele sempre com o senho franzido, muito preocupado, né? Então, não é tranquilo assim de ele achar, no fim dá tudo certo. Não é isso. Sempre muito preocupado, sempre pensando nas estratégias, o que vai fazer, o que não vai, como é que vai resolver tal problema. Então, mas assim, ele é uma pessoa muito civilizada, muito contida, né? Ele não se abala frente a grandes problemas, nem a situações complicadas, né? Eu acho que ele tem uma autoconfiança muito grande,
no caso dele, com sentido, né? Quer dizer, com razão. Enfim, ele é muito determinado, né? Um sujeito muito determinado. Então, eu acho que é isso que passa essa imagem de tranquilidade, porque ele tem força, né? Ele tem força e ele, enfim, ele sabe que ele tem condição e ele vai e enfrenta as coisas. E passa essa imagem de alguém que não está preocupado. Mas ele está preocupado, né? Só que ele acha que vai conseguir. Eu acho que é isso. Críticos querem colocar nele a pecha de que ele não passa de um poste do Lula. Olha, que poste luxuoso, hein? Que arrumaram, né? Porque, é lógico, qualquer um que é indicado por uma liderança política do porte, né, da importância do Lula, vai ficar com essa pecha, não tem jeito, né? Mas agora eu vindo para cá, justamente eu ouvi no rádio que houve lá uma reunião no partido e que, de fato, se decidiu que o melhor agora é ele se descolar um pouco da imagem do Lula, porque ele tem que atrair outras forças para a gente poder destruir o candidato do fascismo, né? Enfim, então ele vai ter que ser ele mesmo, mas assim, seria uma tragédia se ele fosse de fato um poste, né? Pensa só, num momento como esse, se ele de fato é uma pessoa sem qualidade, sem condição, sem preparo, né, sem disposição, um cara oco, um cara que, né, como é que ele ia se virar? Porque se você se encostar no Lula, ok, né? Mas aí se não é mais, não pode mais, porque tem que trazer as outras forças, tem que jogar a campanha um pouco mais para o centro para poder derrotar o outro lado, aí ia ser um problema, né? Eu não acho de modo nenhum que é um problema, eu acho ao contrário, eu acho que ele vai se sair muito bem, como ele sempre sai, e isso vai dar muita confiança para essas forças que enfim, ainda não declararam apoio a ele, mas eu acho que vão declarar, né? Se fosse um candidato muito ruim, aí a gente estava, né, perdido, eu diria. Eu acho que com o Fernando a gente tem uma esperança firme, assim, né? Vai ter muita luta, muita batalha, o jogo é sujíssimo, mas eu acho que pelo fato de ser ele e não uma outra pessoa qualquer, que uma pessoa que tem força própria, que tem luz própria, eu acho que a gente tem alguma esperança. Sem deixar de ouvir o presidente Lula. Hã? Sem deixar de ouvir o presidente Lula. Eu acho que aí, enfim, eu acho que ele vai ouvir sempre, né? Porque, como ele próprio disse numa entrevista, ninguém despreza uma pessoa com essa história, né? Com essa capacidade de fazer política e tal, né? Mas, enfim, ele vai ter que se mostrar mais como o Fernando Haddad, né? Não o Fernando Haddad candidato do Lula, mas o Fernando Haddad, porque eu acho que isso é uma necessidade e ele tem que mostrar, isso que eu quero dizer, né? Ele tem muito o que mostrar, enfim, pelo menos por tudo que eu conheço dele, e eu acho que é uma coisa que eu tenho que falar aqui, né? Que é absolutamente necessário, que ele é uma pessoa íntegra, absolutamente íntegra, né? Então, todas as coisas que foram levantadas contra ele, todos os processos foram já arquivados. Esse procurador agora aí, ele requentou uma coisa velha aí, porque tinha que arrumar alguma coisa para falar, esse caso aí da UTC e tal, mas é uma pessoa absolutamente íntegra. Então, quer dizer, é um sujeito que tem bons princípios, é um sujeito de esquerda, é um cara muito preocupado com a desigualdade do país, né? Que acha que o país só vai ser civilizado de fato quando você reduzir isso. Tem todo o preparo do mundo para isso, é uma pessoa honestíssima. Olha, eu acho que melhor que isso seria difícil conseguir. Leda, nesse segundo turno vão estar em disputa dois projetos muito diferentes para o Brasil, né, antagônicos. Sim. Queria que você traçasse essas diferenças entre o projeto do Fernando Haddad e o projeto do Bolsonaro. Bom, olha, eu começaria lembrando as palavras do próprio Fernando quando foi anunciado, enfim, no domingo à noite, pelo TSE, que ele estava no segundo turno com o inominável, eu não me recuso a falar o nome da outra criatura, né? Ele disse que, enfim, agradecia, etc e tal, né, como de praxe, e alguém perguntou, mas como é que vai ser a campanha e tal? Aí ele disse, olha, nós vamos trabalhar as nossas armas são os argumentos, né, e não as
e não as armas, né? Ele disse isso. Ele podia até ter completado, não as armas e as mentiras, né? Ele podia ter falado. Mas, enfim, nossas armas são os argumentos e nós temos princípios, né? Um princípio nosso é de justiça social. Nós não abrimos mão desse princípio, né? No fundo, ele está dizendo, olha, a gente os acordos que vocês quiserem agora. Programas para aumentar a justiça social vão ser feitos, né? Ou vão ser recuperados, ou vão ser repensados, mas, né, justiça social é princípio. E soberania nacional, né? Que eu achei muito bom, porque até escrevi para ele tudo, para dizer, olha, você pautou, digamos, o campo, né? Dentro de... Falou também sobre nacional e popular, isso. Ou seja, até no texto que eu escrevi sobre ele, eu disse isso, né? Eu falo que ele é radical. Eu falei, só se ele for um democrata radical. Aí eu acredito que ele seja radical, né? Mas ele é um democrata radical. Mas, enfim, eu acho que ele pautou aí um pouco os termos em que todas essas enfim, adesões, né, vão se dar aí essa frente, né, porque ele vai ser o candidato da frente democrática, vai se construir uma frente democrática, porque não é possível que um país desse tamanho vá cair nas mãos do fascismo desse jeito. Então, acho que vai se construir uma frente democrática. Mas, então, aí eu falei disso tudo para lembrar da história da justiça social, né? Então, olha, como é que a gente pode pensar, né, que um candidato está preocupado com a justiça social se ele desfaz da população negra, né? Se ele desfaz da população, se ele desfaz das mulheres, acha que as mulheres têm que ganhar menos que os homens, se ele desfaz das pessoas por suas escolhas de gênero, suas escolhas sexuais. Então, quer dizer, justiça social não é uma preocupação desse candidato, né? Claramente não é uma preocupação desse candidato. Então, não é por acaso que depois ele mudou, né? Na realidade, ele mudou o programa dele. Mas não é por acaso que um liberal aloprado como esse Paulo Guedes vai fazer essa proposta de simplificação do imposto de renda. 20%, né, para todo mundo. Depois, né, que deu o rebu que deu, aí eles falaram, não, até sim, aí copiaram do PT, do programa do PT, até 5 salários mínimos é isento. Só que ainda assim é profundamente injusto. Totalmente injusto, porque acima de 5 salários mínimos é quem ganha 6, 7 salários mínimos. Esses caras vão pagar 20%, e o cara que ganha 100 mil reais, 80, vai pagar 20%. Vai para os mais pobres. Olha, há países do mundo em que a faixa mais elevada do imposto de renda chega a 75%, na Dinamarca, né? Aqui na América Latina mesmo, eu vi essas faixas, agora já não me lembro bem, mas acho que, se não me engano, no Chile, a faixa mais alta é 43%. Aqui é 27%, né? Aqui é 7,5%, 15%, 27%, tem 3 faixas. Por que 3 faixas só? Por que você vai fazer um arco maior de faixas? Por que não colocar faixas muito mais elevadas para os muito, muito ricos, não é? Então, sim, se você fizer isso, você pode compensar a isenção dos de renda mais baixa. Bom, mas então, quer dizer, como é que você justifica que o cara fale uma enormidade dessa? É porque não tem essa preocupação com justiça social, zero, né? Então, um programa econômico deles, digamos que tem liberdade, até porque vai ser um governo autoritário, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que não seja governo. Né? Vamos bater aqui na mesa. Se ele infelizmente se eleger, vai ser um governo autoritário, eles já estão contando com isso, né? Vai ter o exército por trás, eles vão pintar e bordar em cima dos sindicatos, os sindicatos já estão sem renda mesmo, etc., né? E, portanto, eles têm uma liberdade, vão ter, né? Esperemos que não, mas vão ter uma liberdade para fazer políticas liberais as mais, digamos, radicais possíveis, né? Para comparar... Só para a gente especificar a palavra liberal. A palavra liberal, ela dá a impressão, ela remete à liberdade. Pois remete à abertura. Remete à democracia. Respeito mútuo e tal. Enfim, o que é... O que é liberal? Essa política liberal. E é liberdade para quem? Então, olha, aí a gente precisa só falar aqui um pouquinho, 2 minutinhos de filosofia, né? O liberalismo é uma filosofia, né? Uma filosofia que nasce lá no século XVII, XVIII, uma filosofia
que é uma filosofia bonita, né? Porque ela é uma filosofia que nasce junto com a sociedade moderna, né, que requer até para a própria possibilidade de a burguesia, que não era a aristocracia, não eram os nobres, né, eles eram a ralé, né, de que a burguesia tomasse o poder, precisava dessa filosofia, que é a filosofia que diz que todos são iguais, né, que eu tenho escrito nos meus textos, eu digo assim, pela primeira vez, né, a consciência do homem como gênero veio, né? Ela veio para fins particulares, para afirmar a posição de uma classe em particular, que era a classe burguesa, que estava nascendo, que precisava tirar o poder político das mãos da aristocracia, né? Então, essa ideia da liberdade e da igualdade é absolutamente fundamental, né? Então, o liberalismo, ele se pauta pelo respeito ao outro, né? Pelas liberdades individuais, né? Pelos direitos de cada um como cidadão, porque todos são iguais dentro do mercado e dentro do arcabouço jurídico, né? Só que isso, traduzido para a economia, significa liberdade de mercado, né? E a liberdade de mercado, ela é uma liberdade que, no limite, ela conflita com um liberalismo que leve até as últimas consequências a ideia da igualdade, por exemplo, e da liberdade e do respeito de todos por todos, né? Por quê? Porque o mercado tem exigências que decorrem da sua própria lógica, né? E a sua lógica não é uma lógica humana, né? É uma lógica que, enfim, tem uma lógica que se move por si mesma, de aumentar o estoque de capital, de acumular, né? A lógica da acumulação. Bom, a acumulação de capital, ela leva à concentração de renda necessariamente e, portanto, à desigualdade social, né? Então, há um descompasso, né, entre, digamos, aquilo que o pessoal de esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui é chamado de liberal, né? E aqui no Brasil, agora, enfim, às vezes entra um pouco esse sentido também, mas a gente usa muito o liberal para o econômico, né? E o neoliberalismo um pouco vem por conta disso. Então, o que é uma política neoliberal? É uma política que ela dá todo o espaço ao mercado e espaço muito pequeno ao Estado, espaço de intervenção. Não é que o Estado fique fraco, não é isso. Falar de Estado fraco, Estado... Não é isso. Até porque você tem que ser um Estado muito violento para impor isso, né? Para impor esse tipo de configuração social, né? Então, a privatização, por exemplo, é uma coisa que está dentro dessa história, né? Então, tudo que está nas mãos do Estado, em princípio, é assim que eles leem, os neoliberais, deve estar nas mãos do mercado, né? Ora, mas se está nas mãos do mercado, passa pelos preços e passa pelos agentes poderem ter renda monetária para ter acesso a esses bens, né? E aí é onde vai ficando difícil a manutenção de qualquer tipo de igualdade, né? Então, você tem uma tendência natural da sociedade à concentração de renda. É óbvio que, se você tem um setor público forte, se você tem, por exemplo, um regime previdenciário público como o nosso forte, se você tem serviços públicos universais, você diminui o poder do mercado. O SUS, por exemplo, é um grande avanço civilizatório no mundo, né? É um avanço que não tem sequer nos Estados Unidos, né? Há um filme lá do Michael Moore, né? Que é um grande crítico dos Estados Unidos, o Sick, né? Sico, é isso. Que a pessoa serra, ela é um marceneiro, com a serra os 3 dedos, sai correndo para o hospital e o fulano chega lá e pergunta para ele qual dos seus 3 dedos você quer ter de volta, porque o dinheiro que você tem só dá para um, né? Então, que é uma coisa de uma violência, de uma barbaridade que é inacreditável. No Brasil isso não acontece. Pô, o cara pode não ter dinheiro zero, porque ele vai para um hospital público e eles vão fazer todo o trabalho, né? Então, quer dizer, quando você tem esses esquemas públicos, né, e sistemas públicos muito fortes, muito poderosos, você constrange o mercado, né? E você constrange, portanto, esse impulso
impulso do mercado de produzir sempre desigualdade, né? Você falou, só para fazer um parênteses aqui, você falou que esse regime liberal, ele geralmente implica em força. E o exemplo que a gente tem mais próximo aqui é o regime do Pinochet. Sim, implantado justamente pelo Chicago Boys. E que o Paulo Guedes é um Chicago Boy. Ele estudou na Universidade de Chicago, ele esteve lá. No Chile, estudou no Chile, deu aula no Chile no período do Pinochet. Esse modelo apelidado Chicago Boys, ele implantado no Chile, exige quase uma supressão da democracia. Exatamente. Quer dizer, eu também escrevi num outro artigo que hoje a gente escrevi até inspirada pela fala de um filósofo francês que teve aqui recentemente, que é o Christian Laval, né? Que porque o que é que houve? Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve um arranjo no mundo, né, que acabou tendo uma série de consequências nesse sentido que eu estava falando, de controle do mercado, de restrição. Tem um outro filósofo alemão chamado Robert Kurz, que ele diz que o capitalismo é uma fera, e que nesse período a fera ficou acorrentada, né? Ficou acorrentada. Bom, aí muda uma série de coisas, e desde meados dos anos 70, ou pelo menos começo dos anos 80, as ideias liberais no sentido econômico, elas vêm com força total, né? A liberdade econômica é a liberdade de comércio, é a liberdade de você produzir o que quiser, vender o que quiser, com a menor interferência estatal possível, né? Então é tudo, essa visão é sempre contra as regulações, contra as regras, contra, enfim, tudo aquilo que pode tolher, em princípio, a tal liberdade de mercado. Ora, isso foi criando no mundo uma série de outros processos, né, que hoje fazem com que não tenho como explicar aqui, demoraria muito tempo, mas produzem uma coisa que a gente pode chamar de fascismo da mercadoria, tem um fascismo de mercado. Esse fascismo de mercado, a gente já enfrenta, o mundo enfrenta esse fascismo de mercado. Então, que é, por exemplo, esse absurdo constrangimento que os mercados impõem, né, aos governantes. O governante quer fazer um movimentinho para cá, para fazer alguma coisa no sentido de reduzir um problema, enfim, que está afetando milhares de pessoas, o mercado reage. Bum, a bolsa, o dólar, não sei o quê, né? Então, é uma violência, né? Uma violência porque a democracia representativa vai perdendo a sua capacidade de lidar com essas coisas. O professor Francisco de Oliveira, há muito tempo escreveu, né, sobre a irrelevância da política, quer dizer, que esse modelo que se implantou no mundo, né, com as suas diferenças em cada um dos lugares, mas ele produziu isso, a irrelevância da política, né? Então, você tem essa espécie de fascismo de mercado, mas formalmente a gente tinha, digamos, uma democracia que funcionava. O risco que nós corremos agora é de ter esses dois fascismos conjugados no Brasil. O velho fascismo, que é o fascismo do arbítrio, né, da tirania de quem decide quem tem direito e quem não tem, quem pode viver e quem não pode, né, junto com o fascismo de mercado, o pior dos mundos possíveis. Agora, eu não sei se eu respondi a sua questão, porque agora eu já me esqueci dela. Vamos voltar aí ao Paulo Guedes, ao Chicago Boys. Sim, era o Pinochet que eu ia falar. Mas aproveitar aí do fascismo de mercado, você está falando aí da liberdade para a ação para as empresas. Qual é a contraparte disso no mundo do trabalho? Então, o que acontece? Para você dar liberdade total para as empresas, você não pode regular nada, tá certo? Então, todas essas reformas que o governo Temer fez agora foi no sentido do quê? De dar liberdade para as empresas. Então, reformas absolutamente liberais, que serão
aprofundadas ainda mais, não tenhamos dúvida disso, se o outro candidato ganhar a eleição, né? Então, quando você flexibiliza tudo, por exemplo, para mim, eu acho que a mudança paradigmática, né, que é assim exemplar desse espírito dessas reformas todas, é aquela que diz que o negociado prevalece sobre o legislado. Porque se isso é um princípio, se o negociado prevalece sobre o legislado, aí acabaram-se todos os direitos, né? Acabaram-se, né? Porque eu sou patroa, eu chego para você e falo assim, olha, você não vai ter mais hora de almoço, tá? Aí você fala assim, não, mas veja bem e tal. Não, olha, aqui a gente faz um acordo e você concorda que você não tem hora de almoço. O sujeito não pode perder o emprego, né? Quer dizer, existe uma desigualdade de partida, né? Que faz com que o negociado sempre vai permanecer, porque o cara depende do emprego para viver, né? E ele vai abrir mão das coisas para manter o emprego. Né? Então, e é isso que é uma coisa assim que é muito diferente. Por exemplo, dizem que o Adam Smith, né, o economista escocês, é o pai da ciência econômica e ele é também o pai do liberalismo. Na realidade não é, porque os economistas fisiocratas antes dele já tinham falado a famosa frase laissez-faire, laissez-passer, né? Mas o inimigo para o Adam Smith, eu estou falando para mostrar como que ele é mal utilizado, né, pelos liberais. Ele, na realidade, ele é muito melhor do que se diz, né, do ponto de vista da civilização, do progressismo. Ele diz o seguinte, o inimigo maior do mercado, porque ele vê no mercado uma virtude, mas essa virtude que ele vê no mercado é a virtude dada pela concorrência. É essa a virtude que ele vê. E não é o Estado que vai atrapalhar isso, é o monopólio. O grande inimigo do virtuosismo do mercado é o monopólio. Né? Então, sobre as relações de trabalho, eu lembrei por causa desse tema, ele diz, inclusive, claramente que as relações são assimétricas, porque o empresário ele pode ficar muitos meses sem a fábrica dele funcionar, mas o funcionário, o empregado, o operário não pode. E que então o Estado tem que intervir, ele fala explicitamente isso, e ele está no panteão, né, dos liberais, os caras colocam ele lá, e não é essa supressão do Estado nesse sentido desse liberalismo que eu chamei de liberalismo aloprado, e que é, na realidade, um subproduto do neoliberalismo que está vigorando no mundo desde pelo menos o começo dos anos 80, né? Que vai se construindo e vai tendo resultados objetivos que vão dificultando a saída desse modelo, né? E os Chicago Boys, então... Exatamente, quer dizer, o governo Pinochet, né, ele foi uma tragédia em todos os sentidos, porque ele fez um neoliberalismo avant la lettre, né? Estava lá no começo dos anos 70, o neoliberalismo só vai se constituir, inclusive com as falas da Margaret Thatcher lá, dizendo que a sociedade não existe, que só existem os indivíduos, que precisava recuperar o Hayek, né, que é o grande filósofo, o grande pensador do neoliberalismo e tal, mas isso só vai acontecer no começo dos anos 80. Então eles estão lá no começo dos anos 70, né, começa o governo em 73, e estão fazendo colocando toda essa ideologia, né, liberal, que era muito diferente do que acontecia aqui no Brasil. Né? Os nossos militares eram desenvolvimentistas, eram nacionalistas desenvolvimentistas, né? E eles lá não. E o Paulo Guedes estava lá nessa turma, né? Ele fazia parte dos Chicago Boys. Então ele tem essa visão mesmo completamente alucinada, eu diria, né? Liberal alucinada de economia. Né? Então, portanto, os programas são muito diferentes no sentido de que, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista do papel dos investimentos públicos, seja do ponto de vista da própria organização industrial, do sistema bancário, né? De qualquer ponto de vista que você pegar, são programas que são antípodas, né? São programas que são praticamente o inverso do outro, né? Quer dizer, o Paulo Guedes,
na Fazenda, nessa hipótese, vai aumentar a concentração de renda, vai desnacionalizar, o país vai regredir. Vai regredir. Sei lá, como o Chile nesse experimento regrediu, prejudicando a população especialmente. Né? Exatamente. O índice de Gini do Chile, o índice de Gini, para quem está nos ouvindo que não sabe, é o índice que mensura a desigualdade de renda, né? O índice de Gini do Chile era dos mais baixos do mundo quando teve o golpe lá, né? Ele era perto de 0,13, que era 0,27 ou 0,28. Quando o Pinochet sai, e aí, quanto mais baixo, menor a desigualdade. Quanto mais alto, é maior a desigualdade. Quando o Pinochet sai, já está em 0,43. Então, não dá para dizer que dobra, porque ele começa em 0,27, né? Mas assim, teoricamente, ele varia entre 0 e 1, esse indicador, mas de fato, ele varia entre 0,2 e 0,6,5, vai, uma coisa assim, tá? Então, ele era 0,27, e quando o Pinochet entrou, e quando o Pinochet saiu, ele era 0,43, né? Praticamente, o Chile era um país de classe média, né? Porque a desigualdade era muito pequena, o nível de renda era bom, e a desigualdade era muito pequena. Então, era um verdadeiro país de classe média, né? E, enfim, e aí deu todo esse problema. A consequência até hoje, porque o sistema de previdência foi todo desmontado. Todo desmontado, exatamente. As pessoas hoje estão sentindo, né, o que é a educação totalmente privatizada. Agora, houve um grande movimento estudantil para justamente instituir a educação pública. Isso, então, exatamente. As universidades, não tem universidade pública mais, né? Enfim, praticamente não tem. Então é isso, quer dizer, é implantar esse programa ultraliberal, né, aqui, que já está em andamento, eu diria, desde o golpe, né? Todas as medidas que foram adotadas desde então, todas as mudanças que foram aprovadas, foram todas nesse sentido de reduzir soberania, de retirar direito de trabalhador, de aumentar o espaço do mercado, de aumentar o espaço do grande capital, né? A facilidade dele se mexer por aqui, fazer o que quiser, né? E tem coisas absolutamente preocupantes no programa deles. Por exemplo, eu vi, né, que eles vão juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. E quem está sendo pensado para esse ministério é o presidente da UDR, da União dos Ruralistas. Você fala, um abraço para o meio ambiente, né? Acabou qualquer veleidade que tinha. Eu sei que os governos Lula também foram criticados porque não respeitaram como deveriam respeitar e tal, mas tinha lá um ministério, tinha gente batalhando, tinha gente, né? E ainda por cima ele disse que vai terminar com todo o ativismo. Como ele não especificou, eu imagino que não seja só o ativismo de esquerda e o ativismo de direitos humanos, mas também o ativismo ambientalista. Eu vi uma entrevista dele em que ele falou com muita raiva dos ambientalistas. Bolsonaro. Porque atrapalha os negócios rurais. Né? Então, a gente sabe quais são as forças materiais que estão apoiando essa criatura. Né? São os produtores de armas, ele é garoto propaganda da Taurus, né? Empresa que produz armas, são os ruralistas, né? A igreja evangélica, apesar dele dizem que é católico, sei lá, né? E é isso, né? As bancadas que fazem barulho no Congresso hoje. Isso é de novo na política. Pois é, exatamente, né? Bom, isso é uma piada total, né? Porque um sujeito que é deputado, foi vereador antes do Rio de Janeiro e é deputado há 27 anos, né? Usa todos os benefícios, tem muita gente que critica a quantidade de assessor que tem, tá? Ele fala, eu uso tudo, e aí eu vou ficar andando de avião pagando o meu bolso? Não, eu tenho direito, não abro mão, não sei o quê. Enfim. Tem um peso, parece grande, do mercado financeiro, na própria formulação desse projeto dele. Eu não acho que nem tem um projeto, mas o Paulo Guedes está cercado de... Sim, não, olha... financeiro e muito ligado aos Estados Unidos também. Exatamente. O mercado financeiro brasileiro está absolutamente eufórico com a possibilidade de ele vencer as eleições. Né? Por quê? Porque eles sabem que
eu acho que eles são doidos, né? Porque porque a Standard & Poor's, que é uma agência de rating, né, as mais famosas do mundo e que faz o rating dos países, o risco país, dos títulos, né, enfim, elas não têm muita credibilidade, é bem verdade, porque depois da crise de 2008, 2009, né, que elas puseram aqueles papéis do subprime com AAA, né, mas enfim, ainda são ícones do mercado financeiro, né? Standard & Poor's, a Fitch, são os ícones aí. E eles disseram Standard & Poor's disse que Bolsonaro era um risco para a economia, era um risco para as finanças, não sei o quê. A Economist, né? A The Economist, que é, enfim, de barba branca, velha, revista liberal. Até hoje ninguém vai achar que aquela revista é uma revista de esquerda ou que tenha qualquer, né, qualquer parentesco com posições de esquerda. Botou lá a capa dela, uma ameaça ao Brasil, uma ameaça ao Brasil, não sei o quê, Bolsonaro. Então, quer dizer, né, eu acho que esse pessoal aqui do mercado financeiro daqui é completamente maluco, né? Eles estão mexendo com um vespeiro aí, porque, enfim... Assim como os empresários que parecem estar apoiando o Bolsonaro. Também. Sim, também, porque, enfim, a questão é a seguinte, eu acho que o grau de incerteza com um candidato como ele é muito maior, porque, enfim, porque tem exército por trás, porque tem uma série de outros interesses por trás, porque ele é um cara fraco, né? Ele não é, quer dizer, quem vai mandar? São as forças que estão apoiando ele. Ele não é um cara que tem luz própria, como o Fernando, por exemplo, né? Ele não tem condição, eu acho, de comandar uma nação. Mesmo que ele não fosse o cara horrível que ele é, de extrema direita e tudo mais, fascista e tal, eu acho que ele é um sujeito fraco, ele é um sujeito que, né? Enfim. É interessante você chamar o Bolsonaro de fraco, porque ele tenta sempre vender a ideia de... não, sim, claro, ele é tão forte quanto os machões são fortes, né? O machão se mostra de forte, mas é pela força bruta, tá certo? Né? Qualquer mulher que possa vencê-lo em qualquer coisa já o amedronta, né? Então, ele é fraco no fundo, né? Ele se esconde atrás da... E eu acho que é a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele que fala tanto em marionete... Ele vai ser um marionete. Marionete quem? Marionete, eu diria, dos interesses do grande capital e principalmente do capital americano, né? Do exército, né? E do próprio mercado, né? Desses grandes interesses que a gente falou aqui, né? Agora, eu acho que ele vai produzir uma instabilidade muito grande e o mercado financeiro odeia instabilidade, entendeu? A coisa que mais o mercado odeia é a instabilidade. Quando eles perdem as condições de previsibilidade, né? Seja do preço dos ativos, seja da política monetária, ou do que quer que seja, é um desespero, né? É um desespero. Então, eles não gostam de imprevisibilidades. E eu acho que o programa que o Fernando já vai fazer alguns ajustes no programa, já está fazendo, já tirou aquela ideia de constituinte, por exemplo, né? Que era uma ideia, enfim, equivocada e tal. Mas é um programa que é perfeitamente previsível o que vai ser feito ali, né? Se deixarem, mas olha, vai se tentar passar uma reforma tributária nesse sentido ou naquele, né? Tá muito claro ali e não é, digamos, tão diferente, né? A gente gostaria que a gente tivesse num momento de ascenso das forças populares e que um eventual governo de esquerda pudesse ser eleito para avançar além do que foram os governos do PT, né? Que já existiram. Mas acho que a gente não está nesse momento, infelizmente, a gente está num momento ao contrário, né? Está num momento que tem uma ameaça de retrocesso brutal. Então, eu acho que esse programa não vai ser diferente do que já foram os programas do PT até então. Quer dizer, vai respeitar todas as regras, etc, e vai tentar fazer programa social para melhorar a situação dos que estão mais embaixo. Para isso precisa recuperar a economia, vai recuperar a economia aumentando recursos na mão das pessoas, seja
reduzindo o juros, seja reduzindo o tributo, né? Com isso, espera-se que a economia comece a se mexer um pouco melhor, né? Internacionalmente, a situação não está tão ruim, ainda que haja ameaça de bolhas, aí, alguma coisa na China, enfim, mas não está muito claro, né? Enfim, então é isso, quer dizer, eu uma vez escrevi, né? Eu escrevi no Brasil Delivery isso, que muito brava, né, com a política econômica do governo Lula e tudo mais, eu disse que o PT tinha trocado um projeto de país por um projeto de poder, né? Porque eu estava dizendo, eles estão concedendo tudo só para ficar no poder, né? Eu até brincava, eles demoraram tanto para chegar lá que agora não querem sair de lá, então vão ceder tudo, né? Quase que perguntando, então, para que serviu, né? Hoje, eu diria que, de fato, eles não tinham um projeto de país, mas eu acho que o presidente Lula tinha um projeto. E o projeto do presidente Lula, até pela sua origem, né? Foi um menino que podia ter morrido de fome, né? Ele veio migrando, fugindo da fome no Nordeste e chegou aqui de Pau de Arara com mais 6 irmãos e uma mãe sozinha, né? O projeto dele era acabar com a miséria, acabar com a fome e reduzir a desigualdade. Esse era o projeto dele. Então, ele deixou o povo da esquerda, economista como eu, falar sozinho, entendeu? Vou tocar meu projeto aqui. Tocou. E o Fernando teve um papel fundamental no sucesso dele, com tudo que ele fez na área de educação, principalmente o acesso do ensino superior às classes de renda mais baixa, aos negros, etc, etc. Isso eu acho que foi uma vitrine, por isso que o Lula é tão agradecido a ele, me parece, né? Hoje eu estava vendo um mapa das universidades, um mapa que colocava as universidades e escolas de ensino médio, escolas técnicas federais, criadas no governo Lula. É um negócio impressionante. Impressionante. A capilarização dessa geração de oportunidades, especialmente no Nordeste, mas no país como um todo, foi pipocando. E é interessante, né, porque a gente vinha de 8 anos da presidência de um professor universitário, renomado sociólogo, né, conhecido no mundo, não abriu uma universidade. Aí vem um operário, né, que tem só o ensino fundamental e um curso de torneiro mecânico, e é o cara que vai explodir o ensino, e não só com o ProUni e outras coisas, que isso que fez a massa, né, maior de estudantes de nível superior, mas aumentando também, mais do que dobrando as vagas de universidade pública, né, criando essas tantas, e há regiões no interior do país, eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares, que as universidades públicas novas que foram criadas, fizeram esses lugares brotar. Sim. Brotar lá, o Vale do Jequitinhonha, ou a fronteira sul, enfim. Então, você coloca num lugar ali que é meio, enfim, parece que meio sem vitalidade própria. Põe uma universidade lá para você ver o que acontece. Muda a economia. Muda totalmente. Não é só aqui, em qualquer lugar do mundo é assim. Eu já fui em algumas cidades nos Estados Unidos, por exemplo, né, em que você tem a universidade e o entorno da universidade. A universidade é o centro daquela cidade, né? Porque aí você tem os restaurantes, as lojinhas, os serviços, mas é tudo, né? O que move ali, o que roda aquele negócio é a universidade, né? E isso aconteceu, então, porque como não foi só um programa aleatório de abrir a universidade, foi pensado, né, para interiorizar, de fato, as universidades públicas, né? Então, isso fez uma diferença grande também em outros planos, né? Não só no plano da educação. Você acha que esse programa pode ser vitorioso? O nosso? Olha, então, a gente está num mundo assim que é difícil de codificar, né? A gente veio dessa surpresa da eleição americana, por exemplo, que elegeu Trump, quando todo mundo achava que não, né? Que ele não ia ser eleito. E o que fez a vitória dele foi a internet, né? Segundo consta aí, depois deu todo o escândalo da Cambridge Analytica e tudo isso. Mas o fato é que a internet e as redes sociais tiveram uma influência brutal, né, na vitória dele. Ou seja, não é propriamente uma questão de debate, de argumento, de ideias diferentes ou de projetos políticos diferentes que sejam debatidos e a população, de fato, faça uma escolha
digamos, uma escolha consistente a partir, né, da observação desses debates. É uma coisa diferente que aconteceu lá. E aqui está acontecendo, aparentemente, por tudo que eu tenho lido, uma coisa ainda pior, né? Eu li ontem um artigo da jornalista Eliane Brum, né, onde ela faz essa contraposição. Ela diz que o Trump foi eleito com o surgimento da tal da pós-verdade, né? Lembra que ficou... Sim, virou uma palavra nova. Exatamente, virou uma... pós-verdade. Assim, e o Bolsonaro pode ser eleito, né? Com o surgimento da auto-verdade, né? A auto-verdade é o seguinte: os argumentos não valem mais. Então você me diz assim, olha, a Manuela Dávila, ela usa por baixo da jaqueta dela uma camiseta onde tem uma foto de Jesus escrito assim, Jesus é trans, ou Jesus é travesti. E aí você vai e mostra para essa pessoa, fala, olha, isso é fake, isso aqui é uma montagem, né? É uma montagem, porque olha aqui, essa camiseta era outra, assim, ela não usou isso, ela é uma pessoa também que tem religiosidade, etc, etc. Aí a pessoa te responde assim, tá bom, pode ser fake, mas se ela não usa a camiseta assim ela pensa. Então pronto, não há argumento, né? Você construiu, né, uma verdade que é a sua verdade sobre aquela pessoa ou sobre aquela coisa, e não há o que demora você. Isso é perigosíssimo, isso é uma regressão total da civilização, total, né? E aí sobra o quê? Sobra a força bruta. Sobra a força bruta, as milícias, tudo que a gente já está vendo que está acontecendo, né? Gente que está sendo achacada no metrô porque está de blusão vermelho, né? Carro que é parado à força porque está com o broche do ele não no vidro, né? Enfim, e daí para pior, né, que pode acontecer. O mestre de capoeira que foi esfaqueado, exatamente. Essa morte, eu creio que tenha sido a primeira morte, enfim, por conta dessa situação que se criou, pelo menos que a gente sabe, né? Eu acho que ela é muito simbólica, porque ele não era uma pessoa qualquer, né? Ele era negro, ele era um cara que batalhava pela cultura negra, né? Era um cara respeitadíssimo, parece que era uma pessoa muito serena, pelo que a gente leu e tal. E esse cara é morto por um adepto da outra candidatura, né? Então, é realmente uma coisa preocupante, né? Então, acho que esse mundo, você perguntou se o projeto pode ser vitorioso. Olha, se as forças transcendentais nos ajudarem a conseguir driblar esse mundo novo aí, né? Porque aqui, por que fala essa coisa também da auto-verdade? Porque a campanha se dá muito pelas redes de WhatsApp, que são redes privadas. Elas são redes sociais, mas elas são redes privadas. É diferente do Facebook, por exemplo, né? O Facebook é uma rede social, mas ela é aberta, né? Então, você entra lá, alguém fala uma coisa absurda, o cara vem e fala, não, isso aqui está errado e tal. Agora, o WhatsApp, o cara está lá dentro da bolinha dele, né? E ele tem conexão com as outras bolinhas, tá certo? E aí, se as mentiras entram lá, elas entram com força, como entraram sobre o Helenão, né? Essas gigantescas manifestações que apareceu para toda essa gente como se fosse manifestações para defender prostituição, que as mulheres iam nuas, que as mulheres faziam coisas horríveis, sentavam em cima do crucifixo, enfim, coisas absurdas, malucas, né? E isso aí fica dentro dessa... Não há como alguém saber que aquilo está rodando ali e dizer, olha, isso não é assim e tal. São redes privadas. Então, fica fácil construir a tal da auto-verdade, né? Mas a auto-verdade é o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos. É o mundo onde a racionalidade e o argumento enfim... E aquela história de que do Descartes, né, penso logo existe, o que funda o homem é a sua capacidade racional e a capacidade de construir uma civilização, uma sociedade civilizada no sentido lato e progressista do termo, decorre disso, né, dessa capacidade racional e de reconhecer no outro um igual ao seu. Isso aí se perde completamente. E quando se perde,
É força bruta, né? Aí vai ser a força bruta total. E os vários milhões de votos que o Bolsonaro está tendo das classes de renda mais baixa, são essas que, infelizmente, são as que vão sofrer mais, né? Porque essa força bruta vem para cima deles, não tem dúvida. Em contrapartida, a candidatura da Haddad está conseguindo, pelo menos aparentemente, ampliar o leque de alianças que integra ali, né? Tem resistência, né, Leda? Oi? Tem resistência. Não, tem. Olha, assim, entre ontem e hoje, o que eu já recebi, não só de convite para participar disso, daquilo, do outro, como também de muita gente me mandando muita coisa e dizendo, olha, estamos à disposição, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo, na USP, fora da USP, em todos os meios. Me chamaram há pouco para uma reunião de os ex-secretários do Haddad aqui em São Paulo para defender a gestão dele, né? Enfim, então está tendo muita reação, porque as pessoas estão, de fato, percebendo que é um perigo muito grande, né? Agora, no que diz respeito, e isso é bom, né? Uma coisa que deixa a gente, né? Bom, ainda bem que tem. Essa coisa do Helenão, por exemplo, foi muito bom. A sociedade está reagindo, né? Puxado pelas mulheres e tal, uma reação que é multipartidário, enfim, né? Agora, com relação às alianças, eu sou da opinião que tem que fazer aliança com quem seja, o Alckmin, com quem for, quem, né, se dispuser, porque o perigo é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa construir dentro dos parâmetros da democracia do lado de cá, né? Então, eu acho que, espero, né, que ao longo dos dias aí os apoios venham chegando, né, até mesmo dessas candidaturas, mas até porque o Alckmin, né, no caso, ele está muito em pé de guerra lá com o Dória, que já declarou seu apoio ao candidato fascista, e sendo que o Fernando e ele era prefeito, o Alckmin era governador, e sempre tiveram um relacionamento muito respeitoso, muito, né? Então, enfim, acho que nessas alturas do campeonato não dá para vir, tem que segurar a extrema esquerda lá, porque não tem condição, né? De titubear, eu diria, de não querer esse apoio, não quero o apoio do Meirelles, que é assim, Meirelles, vem todo mundo, Cabo da Ciolo, qualquer um, entendeu? Que não seja, né? Porque senão você quebra o jogo completamente, né? E eu não duvido que a gente corre o risco também de uma intervenção militar, de fato, né? Porque se esse cara é fraco, como eu acho que ele gerar muita confusão, os milicos já estão atrás dele mesmo, eles entram e pronto, né? E vai ter muita força apoiando os militares, né? Muita força de capital, de tudo, interesses dos ruralistas, de tudo isso, apoiando os militares. E daí nós vamos entrar de novo na história que a gente já conhece. Poxa, tomara que não. Tomara que não. Estamos na luta e vamos lutar. Mas, enfim. Ainda queria voltar para o Fernando Haddad, do seu depoimento aí sobre... alguns perguntam aqui sobre a Ana Stella. A Ana Stella. Não sei se você... chegou a ter um contato Tenho contato com ela há muito tempo. A importância dela na campanha, a participação dela na vida política mesmo, enfim. Então, a Ana Stella, eu desde que ficamos amigos e tal, eu conheci a Ana Stella. A Ana Stella é uma odontopediatra. Até então ela não era ainda professora da USP. Mais tarde é que ela veio ser professora da USP. E eu levei os meus filhos nela, né? E ela é uma excelente odontopediatra, ela é uma pessoa muito doce, muito afável, muito simpática, tem uma humanidade, assim, que salta aos olhos, né? Que é o jeito dela tratar as pessoas. E ela tem muito jeito com criança, né? Então, os meus filhos, eu digo assim, que os meus filhos não têm medo de dentista graças a ela, porque eu levei... É um feito. Eu levei os meninos lá, até que ela daí se mudou com o Fernando em 2001 para Brasília, né? Aí no 2001 não, 2003, né? Aí não deu mais, né? Porque não dava para ir em Brasília, nem ela mais estava nessa assim, atuando profissionalmente. E eu acho ela uma pessoa excepcional, acho que ela
é fundamental para o Fernando, porque eles têm um relacionamento de anos, né? Tem 2 filhos e, enfim, se gostam muito, é muito, muito visível isso. E aí, quer dizer, você poder compartilhar com alguém, né, dessa qualidade humana e que é uma pessoa que conviveu metade da sua vida com você, ou mais da metade da sua vida com você, né, ter essa pessoa para poder trocar ideia e tal, é ótimo para ele, principalmente nesse período. Estou falando agora dessas 3 semanas, que são, né, terríveis, cruciais. Agora, ela teve já um papel muito importante no governo, né, e ela tem toda a condição de fazer coisas muito bacanas e sustentadas e bem feitas, como ela fez no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação e aqui na Prefeitura, né? Que ela fez aqui Sorridente? Não, é Carinhosa, alguma coisa carinhosa. Minha memória está péssima, Infância Carinhosa, enfim, alguma coisa assim, mas é uma... Da Prefeitura. Na Prefeitura, Ela fez um programa para a primeira infância, né, e uma porção de programas articulados e tal, uma coisa muito bacana, assim. E, enfim, ela tem muito boas ideias também, né, ela ajudou a construir essa proposta do ProUni, né, parece que a versão final, inclusive, foi dela, segundo o Fernando. Essa ideia é uma ideia que, muitos e muitos anos atrás, o Fernando tinha recém entrado no Departamento de Ciência Política e nós fomos almoçar lá na USP e ele começou a me falar dessa ideia que veio a ser o ProUni. Depois ele já tinha essa ideia. Lá atrás, há muitos anos, sei lá, 98, 9, por aí. Antes da gente ir trabalhar juntos na Prefeitura da Marta. 98, eu creio. Acho que 98. E ele falou isso. Não, porque você veja bem, os caras têm isenção, as confessionais, as universidades, faculdades confessionais têm isenção e tem que dar bolsa. Só que quando você vai olhar, eles não dão bolsa nenhuma, só tem isenção. Aí todas as faculdades viram confessionais para ter isenção e ninguém dá bolsa. Então eu vou acabar com essa diferença, né? Vou dizer que isso ele nem sabia que ele ia ser ministro da Educação. Vou acabar com essa diferença, eu vou... se eu pudesse dizer, né, eu acabaria com essa diferença, colocaria todo mundo isento, todo mundo isento, só que todo mundo tem que dar porque ele falou, Fernando, você não está usando dinheiro público, não vai estar usando, ele falou, mas eles já não pagam mesmo, isso já não está nem na conta, porque, né, eles têm a isenção e já não pagam, só que eles não dão a contrapartida, que é oferecer as vagas de graça, né? E foi o que ele fez. Ele mudou, ele conseguiu passar no Congresso, mudou a legislação, e o ProUni é isso. Então, o ProUni junto com... E eu me lembro que eu fui uma vez jantar com ele, eu estava em Brasília por outra razão, e fui jantar com ele na casa dele, e ele... acho que ele tinha recém entrado como ministro, mas foi no período que estava rodando no Congresso o projeto do ProUni. E ele está bem empolgadíssimo, dizendo, vai passar, eu vou conseguir, não sei o quê, né? E aí eu disse assim, nossa, Fernando, mas, né, tem que aumentar o preço da universidade pública também, né? Se você fizesse os caras pagar o imposto, não era melhor? Eu bancando o advogado do diabo. E ele disse, não, nós vamos aumentar as vagas da universidade. Você vai ver, me aguarde. Ele falou, me aguarde, nós vamos aumentar as vagas da universidade. Aí, ó, criaram 20 não sei quantas universidades, né? Então, você vê como é que ele tem esse, digamos, eu digo assim, que ele é uma pessoa determinada, e ele tem um pouco, assim, acho que um pouco esse sentido moral, entendeu? De que ele pode ser um homem de Estado, de que ele pode melhorar o país, de que você vê que isso lá atrás, ele era professor de ciência política da USP, ponto, nada mais que isso, né? Não era nem chefe de gabinete do João Sayad na prefeitura. E ele já tinha essas ideias, né? O nosso internauta aqui está lembrando o nome do programa, o Celso Veras, obrigado, São Paulo Carinhosa. São Paulo Carinhosa, isso, O pessoal tá atento aí. Ó. Eu não lembrava o que vinha antes do Carinhosa, São Paulo Carinhosa, é isso mesmo. Que mais, Vera? O que a gente não te perguntou, que devia perguntar sobre o Fernando Haddad?
O que você gostaria de falar ainda sobre o Fernando e sobre... Eu acho que o Fernando é uma pessoa muito bacana, assim, ele também é um cara que muito interessado em arte, né, tá, em música, gosta muito de música, a família dele toda lá, a Carolzinha toca piano, enfim, é uma pessoa, enfim, afável, uma pessoa educada, né, enfim, é claro que a gente trabalhando junto, né? Sempre lá dá alguns desencontros, porque fica todo mundo muito aflito e ele muito preocupado e tal. Mas, enfim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, um carinho enorme por ele, e eu acho que ele realmente é das poucas pessoas, eu diria, no Brasil hoje, que teriam condição de enfrentar, né? Capacidade, condição intelectual, moral, de determinação, de enfrentar esse balaio todo que está aí montado, né? Difícil. Balaio não, porque balaio é uma tendência do movimento estudantil que eu respeito muito. Essa confusão aí, essa mixórdia que está posta. É isso? É isso aí, né? Acho que esperamos que esse movimento todo consiga, enfim, defender o Brasil, né? Estamos na luta. Defender a democracia, defender o povo trabalhador e a soberania nacional, aí, como disse. Agora, eu diria uma última coisa para finalizar, o seguinte, nessa situação em que a gente está, eu defenderia o Alckmin se ele tivesse passado para o segundo turno, porque, para a nossa sorte, passou uma pessoa tão qualificada, acho que se fosse o Ciro também, né, seria uma pessoa também altamente qualificada, que eu respeito muito, acho que, né, ótimo que passou o Fernando, ou se tivesse passado o Ciro, mas se fosse qualquer um, eu acho que a gente tem que justamente pensar desse jeito. Qualquer coisa para evitar... Você fala, mas daí não vai mudar nada, então não adianta, porque você faz muita aliança e não muda nada. Assim, não muda. Muda porque você não tem a violência solta, você não vai ter milícia, você vai continuar minimamente tendo os limites impostos pela democracia, né? E o que se perde, se vence o outro lado, é a democracia, que já está perdida, já está meio semi-perdida desde o golpe, né? Mas aí nós vamos consagrar que o que vai mandar nesse país é a violência pura e a força bruta. Acho que ninguém que pense um mínimo, né, deseja isso para o país, né? É civilização e barbárie. Exatamente. É isso. Um bom título. É um bom título. Bom título. Como é que a gente está vivendo essa piada? Não é uma situação confortável, não tem jeito nenhum. Então, encerramos aqui agradecendo aí a participação da Leda, muitos comentários, também agradecendo seu didatismo, a clareza de professora. Deixa eu dar um depoimento. Acho que a primeira vez que eu vi a Leda foi ela dando uma aula pública na Avenida Paulista. Eu fiquei muito entusiasmado, porque eu passei ali e de repente fiquei ouvindo, fiquei lá, sei lá, meia hora, o tempo que ela... que vocês viram aqui, essa clareza, esse rigor intelectual e, ao mesmo tempo, uma clareza para explicar de forma tranquila de entender, nunca é fácil, mas pelo menos tranquila de entender conceitos bem complexos aí e fazer essa avaliação que a gente pôde acompanhar aqui nessa conversa. Toda essa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site, tutameia.jor.br, vai ter lá um resumo em texto dessa entrevista, o acesso ao vídeo, fotos, enfim, além de centenas de outras reportagens que a gente já produziu. Então, visite o nosso site, se inscreva no nosso canal de vídeo e divulgue essa entrevista e o trabalho aí dos tutas, né? Para levar mais longe esse jornalismo aí que você está apoiando ao assistir aqui a nossa entrevista. E assim a gente se encaminha para o nosso bordão de encerramento. Muito obrigada, Leda, demais você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Vocês nos contado muito sobre Fernando Haddad e feito
essa análise aí das diferenças que estão em jogo nesse momento. E a gente encerra, então, com o nosso bordão final, que é o contrapoema do Augusto de Campos, o contrapoema Lula Livre, que eu vou colocar na telinha agora. Lula livre. Lula livre.